preocupante, então, ele ser o terceiro jogador do século a chegar numa marca dessa. Ele tá atrás só do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. E ele ser tão criticado por fazer gols, pelo menos um ou outro. Mas aí, Marina, mas é isso aí que eu tô falando, que você tá falando aí, é isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo? Os jogadores hoje são preocupados com meta, bater meta. A principal marca são títulos. Exatamente, o time grande vive mas, de então, título. Mas o São Paulo tá vivendo um jejum também nesse período. Okay. Mas daí, então, o que é? Se ele tivesse... Veja bem, o torcedor da nova geração do Tricolor, ele fala o quê? Ah, não, os mais velhos gostam do Rogério Ceni, do Miller, do Raí e tal. Claro que vão gostar. Quantos títulos nós conquistamos? Não parece nada novo. Exatamente, isso que eu estou falando. Hoje o jogador está preocupado com meta. Meta não quer dizer título. Título, sim. Levantar troféu da volta olímpica, aí beleza. Entendeu? Agora, meta, isso pra mim não quer dizer nada. E se tornar ídolo porque chutou a bandeira do rival, eu acho muito pouco. Né? Claro. Eu acho muito pouco. Mas enfim, é uma discussão à parte. Rafa, se a gente, só pra fechar, pois se a gente pegar o São Paulo da era moderna, que atinge os torcedores que têm, de 25 anos de idade já pra baixo, eles viram o São Paulo ser uma vez campeão paulista, uma vez campeão da Copa do Brasil e meio sul-americana, que foi aquele jogo que acabou no intervalo. E só. Então é muito pouco. 3 títulos em quase 20 anos, né? Pro cara, assim, sabe? Mas é meia sul-americana? O título ficou com o São Paulo, mas eu digo... São 3 campeonatos, cara, em quase 20 anos. É muito pouco para um clube do tamanho do São Paulo. Para chegar e falar que o torcedor vai ter que aceitar. Tá. Bom, enfim. Mas, Rafa, hoje o grande ídolo do São Paulo é o Lucas. Não tenho o que pensar, questionar. Não sei se vocês concordam comigo. E também, nessa temporada, está devendo. Não, está devendo. Mas o Lucas não vem falar que a torcida tem que elevá-lo ao patamar de ídolo. Os jornalistas estão falando. O torcedor é quem fala. Né? Quando você começa a falar, eu sou isso... Bom, enfim, olha, eu tenho... O que vai vir na sequência, o chileno? Qual que é? O Crespo deu atenção. Ele deu uma declaração ontem que passou despercebido por muita gente, não por nós aqui, sobre a permanência dele ou não no São Paulo para o próximo ano. Vamos ouvir o Crespo. Ele foi perguntado sobre uma declaração do presidente Júlio Casares que disse que para o próximo ano, Oscar, Lucas e Luciano vão ser o pilar de sustentação do time do São Paulo. E aí ele solta uma declaração que ele não sabe do futuro, não sabe nem se ele permanece. É isso, o Crespo? Na tela. Primeira coisa, não vou falar nunca, não vou dar minha opinião quando o presidente fala. É uma questão de respeito. Segunda coisa, me está falando de coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025. E é muito difícil transitar este 2025. Então, quando finalizamos o 2025, depois podemos começar a falar que o pilar, que não pilar, ainda esse eu fico, porque ainda não se sabe. Eu acho que sim, mas não sei. Miller, 2 questões. Oscar, Lucas e Luciano, o pilar, segundo o presidente, para o próximo ano, e o que disse o Crespo. Ele poderia ter cravado, eu entendo que podemos montar um time a partir daí. Ele falou, nem sei se eu fico. Olha, o Oscar, pela bala que ele recebe, né? 5 meses parado no departamento médico, ganhando 2,5 milhões por mês. Faz a conta, é bem simples, né? Até o final do contrato, mais de 30 milhões. Então, tem que jogar, tem que engolir, tem que jogar de qualquer jeito no Paulistão do ano que vem, entendeu? Lucas é o melhor jogador do time, teve a lesão no joelho, quer dizer, sim, atrapalhou a sua temporada. E o Luciano, que é o ídolo da nova geração. Então, quer dizer, pilares, eu também penso que não cresço. Fica animado com esse pilar para o próximo ano? Não, eu prefiro que o São Paulo contrate jogadores do nível do Lucas. Se tiver 3, 4 do nível do Lucas, eu vou ficar contente. E o dinheiro, Xará? O São Paulo é a terceira folha, 4ª. 30 milhões por mês. É folha baixa? Não. Então, poxa vida, se eu tenho uma folha dessa, então eu posso mandar um monte de estrangeiro ruim que está lá e contratar jogadores de nível do Lucas. Ô, Abel, essa entrelinhas do Crespo, não sei se eu fico pro próximo ano, é provável que sim, mas nem sei se eu fico. Não, mas foi para despistar ou não?
Imagino que ele esteja falando por causa dessa constante troca de técnicos, demissões para lá e para cá que tem no futebol brasileiro, né? Primeira instabilidade, primeiro momento ruim do time, como aconteceu com o próprio Zubeldia. O time estava mal com o Zubeldia realmente no Campeonato Brasileiro, mas tinha ido muito bem na primeira fase da Libertadores com o Zubeldia, fez uma boa Libertadores no ano passado, mas ninguém quer saber, todo mundo quer saber do momento. Perdeu 2, 3 jogos, caiu na tabela, tchau. Eu acho que ele falou em relação a isso. Eu particularmente não senti ele deixando ali nas entrelinhas que não quer ficar. Não sei se você entendeu isso, eu não entendi isso. Perfeito, tá certo. Bom, registro feito, Botafogo 2, Santos, que o Luciano receba, qualquer outro jogador, qualquer outra pessoa receba em rede social. Então, um conselho que eu posso, se é que eu posso dar um conselho, né? Preserva a família, não abre, não se identificar não. Agora, gente, torcedor, Mileira, a fala dele, repete, você tem o finalzinho da fala dele aí? Torcedores gostam de mim. Vamos ouvir o Luciano, né? Falando do 100º gol dele, ele vem para o desabafo e vai de encontro aos torcedores que estavam criticando muito depois da eliminação da Libertadores. Na tela. Paulo, então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Ô Miller, essa é a postura de um jogador que faz 100 gols com a camisa do São Paulo? Não, absolutamente, né? Até porque é claro que a nova geração de torcedores do São Paulo gosta dele, né? O jogador do São Paulo tem que entender uma coisa. Ontem, o estádio vazio do Morumbi é reflexo, fruto da desclassificação da Libertadores, do vexame contra a LDU. Isso é fato. Ontem não tinha quase ninguém no estádio do Morumbi contra o Bahia. Então, o torcedor do São Paulo, o São Paulino, tá chateado, tá ressentido por conta da eliminação na Libertadores, assim como eu. Então, o jogador não tem que ficar preocupado com meta. Se tivesse perdido o Bahia ontem, ele teria dado essa entrevista? Lógico que não. Postaram lá no vestiário, etc. Essas coisas que eu não concordo. Independente do resultado, eu acho que o jogador de futebol do time grande, que é importante pro seu time, que é titular, que é ídolo do clube, ele tem que dar entrevista. Independente do resultado. Não pode só quando aquela entrevista de conveniência, sabe? Desabafo, de ocasião. Né, jogador? Poxa vida, não, tem um torcedor que não gosta de mim. É claro, ninguém é unanimidade. Jesus não foi unanimidade, um jogador tem que ser? Não, absolutamente. Então acho que o jogador não pode dar entrevista só quando ele faz gol, só quando vence uma partida. Ele tem que dar entrevista independente do resultado. Acho que esse número do Luciano, que ele atinge, realmente é um número expressivo. São poucos jogadores na história desse clube, né? Que é um clube gigante, fizeram mais de 100 gols e ele fez. O que chama a atenção é que ele aparece quando ele completa 100 gols falando de um jeito como se ele já tivesse conquistado vários títulos, como se ele tivesse decidido vários campeonatos para o São Paulo, e o São Paulo vive um momento de estiagem de títulos. Ele foi campeão de uma Copa do Brasil. Desculpe, com ele sendo personagem na eliminação para a LDU. Então, da mesma forma que ontem ele foi personagem pelo gol número 100, ele foi o personagem, o protagonista na eliminação da Copa da Libertadores contra a LDU. Né? Eles são os artistas, não sou eu, não é o Chico, não é então, ele demonstra sofrer de complexo de perseguição, como se todos estivessem contra ele. Então basta ele dar a resposta dentro de campo e fazer o que ele fez ontem em mais jogos, não só em alguns, não só de vez em quando. Nos jogos que valem, nos jogos que decidem, nos jogos que vão fazer o torcedor do São Paulo se orgulhar ainda mais de vestirem a sua camisa, aí sim, né? Mas ele não é um cara decisivo no sentido de, sabe, dar títulos pro São Paulo, ganhar clássicos pro São Paulo. Ô Garrafa, não adianta o jogador estar preocupado com meta. Esse negócio assim, 2 gols e 20 assistências, como se a assistência fosse mais importante que o gol. Hoje é assim. Eu acho absurdo isso. Levanta troféu. Ó, já vou repetir. Eu, pelo Tricolor, levantei 16 vezes o troféu. Levanta troféu. Não é bater meta, 100 gols, 150 gols. Isso não quer dizer nada. E faz gol quando precisa. Contra a Bahia é fácil. Ô Abel, vira público. Era um momento que a imprensa queria ouvi-lo pelo 100º gol, né? Mas não precisa ele se justificar, ele falar que vão ter que me engolir. Eu acho que ele foi totalmente na contramão de um dia especial para ele, um dia especial para o São Paulo. Não sei se eu estou errado, você concorda comigo ou não, mas nesse momento... Concordo.
Concordo. Um mecanismo de defesa dele em relação às críticas, como eu disse anteriormente. Ele veste a camisa de um gigante, do São Paulo Futebol Clube. Ele foi importante na conquista da Copa do Brasil, ainda assim é muito pouco para o São Paulo. A gente sabe que o momento do São Paulo não é fácil. Concordo com o que disse também o Alex Miller. Não adianta ele fazer isso em um jogo, ele tem que fazer muito mais. A cobrança é assim, então no São Paulo é assim, no Palmeiras é assim, no Flamengo é assim. No Corinthians é assim, no Bayern de Munique, é assim. Entendeu? O cara jogou um jogo bem, mas a torcida quer que o cara esteja sempre jogando, ainda mais nos jogos decisivos. O Miller falou, o Morumbi ontem estava vazio pela eliminação na Libertadores. E mais, pela eliminação na Copa do Brasil, pro Atlético Paranaense. E mais, pela posição na tabela do Brasileiro. Se tivesse lá em segundo lugar no Brasileiro brigando pelo título, acho que o São Paulino também iria mais. Exatamente. E sobre as críticas, primeiro, ele tem que aceitar as críticas. Já não vou ser repetitivo. Joga no São Paulo, tal, tem que... Agora... ameaça a família, aí eu já acho um absurdo. Claro, eu sou totalmente contra. Aí eu dou razão a ele na reclamação e no desabafo. Abel, eu também sou a favor disso, eu sou contra isso, mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Mas não podemos na minha época, o pessoal, fase ruim, ligava em casa, ligava para a esposa. Agora, na nossa época, meio de jogador, não tinha essas redes sociais. Isso faz né? Então, é aquilo que o Garrafa mencionou. Esses jogadores precisam aprender a deixar um pouco a família de lado. Preservar a família. Isso é muito importante, que os atletas precisam entender isso. Porque há tempos bons e há tempos maus. Claro. Vão chegar os tempos bons e os tempos maus. Então os atletas, o próprio Luciano, é um jogador importante, tem qualidade técnica. Agora, precisa ter cabeça boa. Precisa ter cabeça boa nesses momentos que vocês comentaram. Mas uma coisa que não falta no Luciano, vamos combinar, é dedicação, esforço e luta até o fim. É o mínimo que se espera de um jogador, Chico. Pode ser, mas é questão que ele está sempre lutando. Pode ser que ele não consiga, porque ele também não é o Pelé, né? Ele não é o cara que vai resolver, não é aquele grande jogador tecnicamente, como por exemplo foi o Miller, né, que resolvia. Ele não vai resolver todos os jogos, mas dedicação e luta que não faltam para ele. Aquilo que eu estava falando do Yuri Alberto sobra no Luciano. Ele é técnico, ele é esforçado e é raçudo. E essa raça dele é que leva o tricolor a vitórias como essa aí que nós vimos ontem. Mas a torcida estava esperando dele, já que ele foi no ataque em relação à torcida. A torcida estava esperando isso contra a LDU, não contra o Bahia. Eu tô falando, Não contra o Bahia. Faz gol em jogo decisivo. Eu vou ser bem claro. É a minha opinião, né? No caso do Luciano, o empresário, para fazer um bom negócio, tem que comprar o Luciano por quanto ele pensa que vai, pelo quanto ele vale. O empresário tem que comprar o Luciano por quanto ele vale e vender o Luciano por quanto o Luciano acha que ele vale. O Luciano se supervaloriza. Com todo o respeito à torcida do São Paulo, cada um tem o ídolo que quiser. Eu já vi lá, maravilhosa bandeira do Tele Santana, aquele bandeirão do Tele Santana, sabe? Rogério. Né? Rogério Ceni, ídolo. O Luciano... Raí. O Luciano, cada um elege o ídolo que quiser. E o Luciano, tecnicamente, acho que é um bom jogador. Né? Hoje, do jeito que tá aí, é um bom jogador. Sim, na média mas peraí, geral, será? Se eu fosse São Paulino, eu ia falar, tira essa bandeira daí, velho. Pode pôr o bandeirão aí do lado do Tele, do Raí, do Rogério. Garrafa, Brincadeira. É o que tem hoje. Tá Mas vai fazer bandeirão? Vai gastar tinta? O futebol tá de brincadeira. Com todo o respeito que merece o Luciano. Quem é o grande ídolo do Corinthians, por exemplo? Eu não sei quem é o grande ídolo do Corinthians. Quem é o grande ídolo do Santos? Ok, a régua hoje, né? Caiu o sarrafo, O sarrafo tá mais baixo. Claro. Tá mais baixo, pois não, Marina? Não, queria só pontuar algumas coisinhas também, assim, o Luciano sempre é muito perguntado sobre isso, tá? Sobre essa questão de torcida e tal, então às vezes a gente pega uma resposta, mas às vezes ele foi questionado sobre isso. Ele foi ontem, na Zona Mista, questionado, você, né, tem muito altos e baixos, o que pode dizer pro torcedor que não gosta de você? Então às vezes ele respondeu essa pergunta mas tudo também, bem, a resposta né? foi dele, tá certo. Ele foi perguntado, mas ele falar que a torcida vai ter que engolir, como você vai ter que me aguentar? Que aguentar? É a torcida do São Paulo.
Né? O torcedor tem a prioridade, desde que não tenha agressão, não tenha ofensa. A gente é contra isso, estou com o Abel fechado, com o Paulo nesse ponto. Mas assim, é o torcedor é a alma, é a essência do clube. Num dia de festa, de 100 gols, a torcida, quem não gosta de mim... Você não acha que ele não quis dizer, tipo assim, né? Não sendo defensor, advogado de claro, ninguém, mas são opiniões, assim, Marina. quem não gosta de mim vai ter que gostar no sentido não assim de obrigação, mas tipo pelos números que eu apresento. Porque, não é obrigado a gostar. O cara pode não gostar. O cara viu o Miller falando, eu tava acostumado, né? Ver o Miller jogar, não mas gosta. Mas aí vai um pouco de encontro com o que o Chico falou. Direito. Na fase mais difícil do São Paulo, Luciano é o ídolo realmente. Mas nunca envolve o torcedor. O jogador precisa ser malandro. É o terceiro jogador o jogador precisa ser malandro. O jogador não pode envolver o torcedor, até porque o torcedor ele vai criticar. Não tem essa. Isso fez um jogo, fez o gol, o 100º gol. Vai no próximo jogo jogar mal, vai criticar. Mas se ele fizer com frequência, não precisa ser todo jogo, mas com uma frequência maior que ele fez ontem, o torcedor do São Paulo vai gostar dele. A gente vai falar assim. A gente vai falar, faz aí o bandeirão. Faz o bandeirão.
computadorizada da Barra Funda, neste domingo, foi de leveza, foco e esperança renovada. A vitória sobre o Bahia, marcada pelo 100º gol de Luciano, trouxe de volta algo que parecia ter ficado adormecido nas últimas rodadas: a confiança. O elenco são paulino se reapresentou com semblantes mais leves, sorrisos nos corredores e, principalmente, a sensação de que o grupo reencontrou o caminho certo na temporada. Entre os destaques da manhã, o retorno de Rafael Tolói animou a comissão técnica e os torcedores. O experiente zagueiro, que estava em fase final de transição física, treinou normalmente e participou do coletivo com intensidade, mostrando que está recuperado da lesão muscular na coxa esquerda. A liderança e a voz de Tolói em campo são vistas internamente como fundamentais para fortalecer o sistema defensivo e dar mais segurança à equipe nas próximas partidas. O treino comandado por Hernan Crespo foi dividido em duas partes. Os titulares fizeram trabalhos regenerativos e de recuperação, enquanto os reservas e jovens das categorias de base realizaram um jogotreino em campo inteiro. A movimentação foi intensa, com ênfase em transições rápidas e posse de bola. Crespo observou atentamente cada detalhe, conversando bastante com os garotos e pedindo agressividade sem a bola, menos uma característica que o treinador argentino vem tentando reforçar nas últimas semanas. A presença de 15 jogadores da base chamou atenção. A integração entre Cotia e o elenco principal continua sendo uma marca forte dessa nova fase do São Paulo. O clube entende que esse é o momento ideal para preparar jovens talentos. Aproveitando o ambiente positivo e a retomada da confiança após a boa atuação diante do Bahia, jogadores como Beraldo, Patrick e Thales Wander servem de exemplo e inspiração para os mais novos, provando que há espaço para quem mostra qualidade e entrega. O nome mais comentado, no entanto, ainda é Luciano. O camisa 10 segue em destaque após sua noite histórica no Morumbis. Além do gol 100, o atacante foi ovacionado pela torcida e elogiado por companheiros e comissão técnica. Dentro do clube, muitos enxergam o momento como uma virada pessoal e emocional do jogador, que enfrentou críticas, lesões e pressão, mas nunca deixou de demonstrar amor pela camisa tricolor nos bastidores. Luciano tem sido descrito como um dos líderes mais respeitados do elenco. Sua entrega contagia o grupo. E o feito simbólico de atingir 100 gols foi celebrado não apenas como uma marca pessoal, mas como um símbolo de resistência e paixão por parte de um atleta que representa o espírito do São Paulo. Por sua vez, tem sido enfático com o grupo. O momento é de reconstrução emocional e técnica. Ele vem reforçando a importância de manter o foco, principalmente com a pausa de treinos que o elenco terá nos próximos dias. O treinador acredita que essa mini fuga pode ser benéfica para recuperar fisicamente o elenco e, ao mesmo tempo, manter a concentração no objetivo de voltar à zona da Conmebol Libertadores, sem partidas no meio da semana. O São Paulo terá segunda e terça de descanso, retornando às atividades na quarta-feira pela manhã. A ideia é retomar o trabalho com intensidade, buscando soluções táticas e ajustes pontuais para enfrentar o Vasco da Gama no próximo domingo, em São Januário. Esse duelo será um confronto direto na tabela, menos ambos os clubes lutam ponto a ponto por uma vaga na Libertadores. O tricolor, atualmente com 41 pontos, está a poucos passos do G6. E uma vitória fora de casa pode consolidar o time de Crespo como um dos fortes candidatos à classificação continental. O ambiente no São Paulo é de união e foco total. O elenco tem consciência de que cada jogo agora é decisivo, e a comissão técnica reforça que não há espaço para relaxar. Jogadores como Rafael, Pablo Maia, Bobadilla e Michel Araújo vêm sendo fundamentais na consistência tática, enquanto nomes como Luciano e André Silva em recuperação são esperanças de gols e poder ofensivo. Além do retorno de Tolói, o departamento médico monitora outros atletas. Mas a notícia positiva é que o zagueiro poderá ser opção para o próximo jogo, menos algo que aumenta as possibilidades defensivas de Crespo, que já pensa em uma formação mais equilibrada. Misturando experiência e juventude, o São Paulo encerra este fim de semana em clima de otimismo. Depois de semanas de turbulência, a vitória sobre o Bahia e a volta de peças importantes como Tolói serviram para mostrar que o clube ainda tem força para reagir. A torcida, que lotou o Morumbis e fez uma festa emocionante, agora volta a acreditar. E se havia dúvida sobre o espírito deste time, a resposta veio clara em campo. O São Paulo renasceu com garra, com emoção e com a alma tricolor pulsando forte novamente. O grupo reencontrou o prazer de jogar, a confiança de competir e a fé de que ainda há muito a ser conquistado em 2025. Próximo domingo promete mais um capítulo intenso nessa caminhada. Vasco e São Paulo, em um duelo direto e decisivo, colocarão à prova quem realmente está preparado para lutar até o fim. E o torcedor Snow Paulino já sabe,
Quando o tricolor joga com o coração, ninguém consegue parar essa camisa pesada. O gigante acordou e o Morumbis mais uma vez voltou a sonhar alto.